Muito bem, na aula passada a gente começou a abordar esse assunto do problema de valor de inicial e o teorema de existência e unicidade para uma EDO de primeira ordem, né? Então a gente chegou a ver a parte que tem a ver com o problema de valor inicial, né? O que se entende pelo problema do valor inicial de uma EDO de primeira ordem? É resolver a equação diferencial de primeira ordem, né, que venha escrita nesse formato, a derivada igual a alguma função que depende de x e y, para ser resolvido em algum intervalo x, um intervalo aberto, AB, né? Por um lado isso, e por outro lado acompanhado de uma condição a ser satisfeita, que a gente está chamando essa condição de condição inicial. Isso é o que se chama um PVI, problema de valor inicial. Então, a gente viu um par de exemplos, né? Um primeiro exemplo, né, foi esse daqui, onde a equação diferencial, a gente já tinha estudado a solução geral dessa equação diferencial, né? Então, conhecendo a solução geral, depois a constante arbitrária que aparecia nela foi determinada utilizando a condição inicial deste problema, né? Y em 0 vale 2, quando x igual a 0, y igual a 2. E com isso a gente chegou nessa solução, y igual a 2 sobre cosseno de x, né? E nesse caso, para esse primeiro exemplo, esse PVI que está aqui possui uma única solução, que é aquela que a gente encontrou, y igual a 2 dividido por cosseno de x, ou também y igual a 2 vezes secante de x. Tá? Tudo bem. Então, aí veio um raciocínio que eu fiz, um raciocínio geral, que a gente poderia pensar que um problema de valor inicial para uma EDO de primeira ordem sempre poderia apresentar este tipo de resultado de que a solução é única, né? E o raciocínio foi que a solução geral de uma EDO de primeira ordem, em geral, vai conter uma constante arbitrária e, posteriormente, essa constante arbitrária é determinada na hora de demandar que seja obedecida essa condição inicial, né? Foi isso, por exemplo, que aconteceu aqui, e aí a gente chegou na solução única. Mas depois eu fiz ver com mais detalhe que isso não tem por que ser assim, né? E isso foi apresentado neste segundo exemplo, né? De y de x igual a y elevado a 2 quintos, onde o intervalo desta vez é a reta real. O intervalo aberto seria de menos infinito até mais infinito, com a condição de que quando x igual a 0, y seja 0. Então, nesse exemplo, eu apresentei para vocês que pelo menos há duas soluções, tá? Uma delas a gente obteve e a outra como que passou batida, né? Mas eu, no final, dei mais detalhes de ver como que a gente poderia ter realmente encontrado essa segunda solução que num primeiro momento ficou de lado, que a gente não percebeu, tá? Então, na verdade, esse exemplo você pode estudar com mais detalhe ainda e você pode encontrar mais outras soluções. Inclusive, para este exemplo, parece curioso, né? Você pode encontrar uma solução que envolva constante arbitrária e uma solução que satisfaça a EDO e que também satisfaça a condição inicial. E apesar disso, né, de satisfazer as duas condições, essa solução poderia conter uma constante arbitrária. Tá, mas esse tipo de sutileza já é algo mais fino, mais sutil, a gente não vai entrar nesse tipo de detalhe nesta disciplina, né? No máximo a gente vai se conformar com ver este tipo de detalhes, que pode ter esta primeira solução e esta outra que no princípio tinha passado batida, a gente tem como detectá-la, né, se a gente for mais meticuloso em nosso desenvolvimento. Então, uma coisa que eu não mencionei na aula passada, né, que eu não ressaltei na aula passada, é o seguinte: o primeiro dos PVIs que a gente viu é um PVI, esse que está aqui, é um PVI para uma EDO de primeira ordem. É uma EDO de primeira ordem, mas que é linear, né? Então, para isso, vou apagar aqui. Como é a fórmula de uma EDO linear de primeira ordem? Se a gente vai lá em nossa definição de uma EDO linear de ordem n, né, quando é de primeira ordem, A1 dx, dy dx,
mais A0 de x, y igual a h de x, né? Aquela definição que a gente deu para uma EDO linear de ordem n, no caso em que n vale 1, né, que a ordem for 1, fica deste jeito, e este seria o formato que possui uma EDO linear de primeira ordem. Então, essa que está aqui, né, do primeiro dos PVIs, pode ser escrita neste formato, né? Você pode escrever aqui como dy dx menos tangente de x vezes y igual a 0. Esta é a primeira equação diferencial. Então, dá para ver que se encaixa neste formato que a gente tem para uma EDO linear de primeira ordem, né? A função h de x seria a função nula, o coeficiente a0 de x seria menos tangente de x, e o coeficiente a1 de x seria a função constante 1. Então, de fato, esta EDO que aparece no primeiro PVI é uma EDO de primeira ordem, linear. EDO linear. Essa que está aqui. Tá? Mas, o segundo exemplo, esse que está aqui, é uma EDO que não é linear, é não linear. Por que é não linear? Né? De acordo com a nossa definição, significa que não é possível levar ela para o formato de uma EDO linear, como esta que está aqui em cima. Bom, veja, a segunda pode ser reescrita como dy dx menos y elevado a 2/5 igual a 0. Né? Então, por que é não linear? Em princípio, se fosse linear, a função h de x seria 0, o coeficiente a1 de x seria a função constante 1, e o detalhe, aqui vem o detalhe, aqui deveria só aparecer y elevado a 1, multiplicando alguma função, poderia ser constante, ou alguma função que dependesse de x. Né? Mas aqui aparece y elevado a 2/5. Então, e aqui é y elevado a 1. Pelo fato de aparecer este expoente diferente de 1, é que esta EDO do segundo exercício, do segundo PVI, é não linear. EDO não linear. Bom, então, aqui este é um segundo exemplo, uma segunda instância, onde a gente começa a ver estas sutilezas, estas diferenças sutis que podem acontecer entre EDOs lineares e EDOs não lineares. Qual seria a sutileza? Né? Isto vai ser provado mais à frente com mais rigor. Se o PVI para essa EDO de primeira ordem que a gente estiver considerando, se esse PVI, né, for para uma EDO que for linear, então a gente vai ver um teorema, não agora, daqui a algumas aulas, né, daqui a um mês talvez, né, a gente vai ver um teorema que diz que nesse caso o PVI possui sim uma única solução, como aconteceu aqui. Né? Se a EDO que aparecer nesse PVI for linear, vai estar garantido sim, tem umas sutilezas que vem mencionado no teorema, tá? Que a gente vai ver daqui a um mês, tá? Mas vai estar garantido sim que o PVI vai possuir uma única solução, como aconteceu antes. Agora, se o PVI, né, for para uma EDO que é não linear, aí pode acontecer que possua uma solução única, mas poderia acontecer que possua mais de uma solução. Inclusive, se a gente entrar em mais detalhes matemáticos, etc., poderia acontecer que até o PVI não possua solução, né? Se for não linear. Né? Então, é uma segunda instância onde a gente vê que há sutilezas que fazem a diferença entre uma EDO linear e uma EDO não linear. Né? Lá no início, quando a gente fez a classificação das EDOs,
né? E a gente falou pela ordem, né? E a gente falou, vamos fazer esta classificação linear e não linear. Eu falei lá no início que a gente não tinha um motivo, né, para entender por que a gente fazia essa distinção entre uma EDO ser linear ou não linear. Num princípio, numa primeira pincelada, a gente não tinha motivos para isso, e eu falei para vocês que os motivos seriam matemáticos e que a gente iria gradualmente apresentando eles. Bom, numa aula anterior eu já tinha apresentado algum motivo, algum problema de uma EDO que era não linear e que não possuía solução, né? Bom, esse é um outro exemplo, onde aqui tem dois PVIs, um deles é com uma EDO linear, outro com uma EDO não linear, né? E no caso da EDO não linear, pelo menos o problema possui duas soluções, né? E o que eu estou antecipando para vocês é que se a EDO for linear, a gente vai ver um teorema, o PVI em questão vai possuir uma única solução, né? Então, aqui aparece manifesto, nesse tipo de situação, a importância de que a EDO seja linear, ou a observação importante de que se a EDO é não linear, poderiam aparecer surpresas, poderiam aparecer mais de uma solução. E eventualmente, não vou dar exemplo aqui, poderia acontecer que o PVI poderia não ter solução também. Muito bem, vou manter aqui embaixo o PVI para uma EDO de primeira ordem e vou me referir a ele por asterisco, tá? Vou mantê-lo aqui embaixo e agora vou continuar com o teorema de existência e unicidade. Então, 1.3.2 teorema de existência e unicidade. Esse é um teorema que vai fornecer condições suficientes para que um PVI possua uma única solução, mas já vou escrever o teorema aqui, a gente vai ver que é condições suficientes, mas é bem restrito, tá? Aguardemos para eu escrever e aí faço os comentários. Aí vou colocar aqui então condição suficiente. Ou seja, vai ser fornecida aqui uma condição suficiente para que seja garantido que o PVI possua uma solução única, com uma certa restrição, né? Mas que não é necessário, nem necessariamente, não é obrigação que seja satisfeita essa condição para que um PVI possa eventualmente ter solução única. Bom, vamos lá. Consideremos o PVI, esse que está aqui embaixo, não? Nosso PVI para uma EDO de primeira ordem. Consideramos o PVI em asterisco. Então, aparece aqui uma função fzinho de duas variáveis, x e y. Então, seja fzinho de x e y e a derivada parcial de fzinho com respeito a y, x e y, funções contínuas num retângulo dado. Sejam elas funções contínuas num retângulo
A menor do que X menor do que B, tá? E C menor do que Y menor do que D, contendo o ponto x0, y0. Né? O ponto x0, y0 é o ponto da condição inicial, né? Que a função deve satisfazer quando x igual a x0, y igual a y0. Por outro lado, aqui quando estou falando de um retângulo, né? Digamos, a base do retângulo seria x variando entre A e B, né? E a altura do retângulo seria y variando entre C e D. Já vou fazer um desenho disso, mas essa base do retângulo, vejam que os valores de x se encontram precisamente no intervalo, né, que é demandado a ser considerado na resolução da ideal, o intervalo aberto a B. Então, o que diz o teorema? Então, em algum intervalo, x0 menos h, x0 mais h, né, em algum intervalo aberto, dessa forma, x0 menos h, x0 mais h, contido no intervalo original, que é o intervalo aberto AB. Então, o teorema diz que em algum intervalo desta forma, que está contido no intervalo original AB, né, existe uma única solução para o PDI. Existe uma única solução. Eu vou denotar ela por y igual φ de x. Então, esse é o teorema que a gente vai ver aqui de existência e unicidade. Né? É um teorema assim, pobre, entre aspas, porque o teorema não garante que exista uma única solução para x considerado um intervalo como um todo, no intervalo AB. Né? Que a gente encontre uma função que obedeça a ideal, que obedeça à condição inicial e que essa função esteja definida no intervalo aberto completo AB. O que o teorema está dizendo aqui que se forem satisfeitas as condições mencionadas de que a função e a derivada parcial dela sejam contínuas num retângulo, etc., né? Se forem satisfeitas essas condições, o teorema só garante que existe uma solução única, mas num intervalinho aqui, que está dentro de AB. Vou fazer o desenho desta situação para que fique mais claro ainda. Vou apagar aqui sim, mas aqui diz que é condição suficiente. Ou seja, se forem obedecidas estas condições da função f e da derivada parcial dela serem contínuas nesse retângulo que está aí, se acontecer isso, então o PDI vai possuir uma solução única para valores de x numa vizinhança de x igual a x0. Sim, mas não está dizendo que necessariamente tenham que ser obedecidas, que seja uma obrigação. Por isso é uma condição suficiente, mas não necessária. Então, vou desenhar aqui a situação. Vou ter que apagar esta primeira parte. Então, a ideia é que vejamos que esteja o sistema de eixos cartesianos x, y. Vamos colocar aqui, já explico.
x igual a, aqui se encontra x igual b, x entre a e b, né? E a gente está querendo resolver a EDO para esses valores de x, a, b, entre a e b, e aparece no enunciado mencionado um retângulo, onde a base desse retângulo é isso que está aí, e a altura do retângulo, né, é compreendida para valores entre y igual c e y igual d. Então aqui está y igual c e aqui está y igual d. Então aí aparece o retângulo ao qual se refere o enunciado do teorema. Muito bem. Aqui está o retângulo. Por outro lado, o ponto da condição inicial deve ser um ponto que está contido no interior desse retângulo. Aqui diz em algum lugar que esse retângulo deve conter o ponto da condição inicial, x0 e y0. Então, vai estar em algum lugar, não tem por que ser o ponto médio, não. Tá? Então, vou me colocar por aqui. Aqui mais para cima. Suponhamos que seja esse ponto que está aqui. Suponhamos que esse seja o ponto x0 e esse seja o ponto y0. Então esse é o ponto da condição inicial, x0, y0, e está contido nesse retângulo. Então até agora eu simplesmente apresentei aqui graficamente o que aparece no enunciado do teorema. Muito bem, então o que o teorema diz? Que esse problema de valor inicial, né, não está dizendo que seja garantida a solução para ele, que seja única para todo x no intervalo AB. O que está dizendo o teorema é que se forem satisfeitos os dois requisitos que eu apaguei, que a função f de xy seja contínua em todo ponto deste intervalo, no interior de todo ponto desse retângulo, perdão, e que também a derivada parcial dela com respeito a y seja outra função de duas variáveis que também é contínua no interior desse retângulo. Se forem satisfeitos esses dois requisitos, então só dá para garantir o seguinte, que há uma vizinhança em torno deste ponto aqui, aqui e aqui, né? Então, quais seriam os valores de x na esquerda e na direita, na extremidade esquerda e na extremidade direita? Seriam estes valores, x0 menos h, x0 mais h. Então, esse seria x0 mais h, esse está ali. E este outro aqui vai ficar, vou colocar aqui, tá? x0 menos h mais esse ponto que está ali. Então, aqui ficou uma brecha, né? Então, o que diz o teorema é que vai existir uma solução para este PDI que seja única, pelo menos dentro desta brecha. Então, aqui vai ter, por exemplo, uma função que passa por aqui, passa por aqui. Então, essa função que aqui é chamada de y igual a φ de x seria a solução do PDI, mas o que garante este teorema é que essa solução é única, pelo menos nesta brechinha, né? nesta vizinhança de x0, né? H para a esquerda, H para a direita, e toda essa banda toda está contida dentro do intervalo. Mas o teorema diz que eventualmente poderia acontecer que, se a gente continuar com a curva para cá, poderia haver mais de uma solução, né? A curva poderia continuar por aqui e aqui poderia continuar por este outro lado, né? E a gente viu um PVI com uma EDO que era não linear e que possuía mais de uma solução. Então, estas coisas podem acontecer. Quando o PVI for linear, não vai acontecer isso, tá? A gente vai ver esse teorema daqui a um mês, provavelmente, né? Mas se, em geral, este PVI, esta EDO aqui for não linear,
não é garantido que a solução seja única, se existir essa solução. Então, o teorema simplesmente está garantindo aqui que a solução é única para x0, x numa vizinhança de x0, né? Nessa região que está ali. Né? Vou marcar aqui. A curva aqui poderia continuar por aqui, etc. Aqui poderia continuar aqui, etc. Tá? Mas isso é o que diz o teorema. Então, por isso que, entre aspas, é um tanto pobre o teorema, porque o que a gente gostaria, é claro, né, de um teorema que falasse para a gente, olha, este PDI possui solução única, né, é garantido se forem satisfeitas algumas condições. E este teorema, pelo menos que a gente está vendo aqui, diz que se forem satisfeitas essas condições da função ser contínua no retângulo, no interior do retângulo, e a derivada parcial dela com respeito a y também for contínua no interior do retângulo, se for isso, é garantida só a existência de uma única solução aqui, numa brecha daqui. Isso é o que garante o teorema. Eventualmente, aí dependendo do exercício, poderia acontecer que o problema tenha solução única no intervalo completo AB, onde a gente está interessado em resolver o PDI. Poderia acontecer, mas esse teorema não garante, não quer se comprometer. Ele só se compromete com o que acontece numa vizinhança dita. Tá? Então, para visualizar mais isto, apliquemos esse teorema, digamos, coloquemos ele a teste, à prova, nesses dois exemplos que a gente considerou na aula passada. Né? Então, vejamos. No exemplo 1, a EDO que aparecia, lembra? Era de y de x igual y vezes tangente de x. Né? E o intervalo onde a gente estava resolvendo esta EDO era x no intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2. Esse era o primeiro PDI. A condição inicial aqui era y quando x for 0 igual a 2. Esse é o primeiro PDI. A gente viu que esse PDI possui uma solução única, mas nesse momento eu estou considerando a situação de que a gente se encontra com esse PDI e antes de resolver a PDI, a gente gostaria de saber o que esse teorema de existência e unicidade nos diz com respeito a este PDI. O que o teorema antecipa? O teorema garante que este PDI possua solução única ou não, né? Então, a função Fzinho deste exercício, que está aqui, né? E isto que está aqui quando x igual a 0 e y igual a 2 é a condição inicial. Bom, então, neste caso, fzinho de x y igual a essa função y vezes tangente de x. E por outro lado, a derivada parcial do fzinho com respeito a y, né? Lembrando que a parcial se calcula tomando a derivada com respeito a y e mantendo x constante. Então, se tangente de x for constante, derivo somente isto e fica tangente de x. Então, nos requisitos deste teorema de existência e unicidade, se demanda ver se esta função fzinho e esta derivada parcial são ou não contínuas no intervalo como um todo, no retângulo como um todo. Qual seria o retângulo, né, para este exercício? É um retângulo, na verdade,
onde a altura do retângulo é tamanho infinito, na verdade. Veja. Em princípio, a gente não sabe isso de que o retângulo seja de tamanho infinito. Em princípio, a gente só sabe o seguinte. A gente sabe que o intervalo onde a gente quer resolver o problema é o intervalo aberto menos π sobre 2 mais π sobre 2. Isso que a gente sabe. E a gente ainda não sabe se o retângulo vai finalizar a alguma altura aqui em cima e alguma altura aqui embaixo. Essa parte, por enquanto, a gente não sabe. De onde vai vir essa informação de onde a gente coloca a altura superior e a altura inferior, a base superior e a base inferior desse retângulo? Isso vai vir da análise destas funções e ver onde as duas são contínuas. Eu já vou apagar aqui o PBI padrão, vou me referir a ele, mas vocês têm nas notas do caderno de vocês, tá? Preciso deste espaço. A primeira observação, esta função que está aqui, a função fzinha, tá? De cálculo 1, do que a gente conhece em cálculo 1, né, a gente sabe que esta função é contínua no domínio dela. O domínio dela é precisamente os valores de x compreendidos entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Né? Nesse intervalo, a função tangente é contínua. E os valores de y, né? Y aqui pode vir de menos infinito até mais infinito. Não há nenhuma restrição para y. Né? Então, esta função que está aqui é contínua para x nesse intervalo menos π meios mais π meios. E para y de menos infinito até mais infinito. Então aí vai aparecer este retângulo, né, de altura infinita. Mas a gente não pode parar por aí, a gente também deve examinar esta segunda condição. Né? E a gente deve examinar, olha, esta segunda condição, onde é que esta função, a parcial de f com respeito a y, é contínua. Então a gente examina, ela é contínua para x no intervalo menos π meios, né? É contínua sim. Há alguma restrição para y neste segundo caso? Não há nenhuma. O y nem sequer aparece nesse segundo caso. Então, é válido para todo y. Então, desta breve análise que estou fazendo aqui, né, a conclusão que se tira é que f de xy é a derivada parcial de f de xy são contínuas em, e aqui coloco x nesse intervalo menos π meios mais π meios. E por outro lado, y vindo de menos infinito até mais infinito. Ou seja, para todo y real. Bom, e agora sim, com esta informação adicional de que o y pode vir de menos infinito até mais infinito, aí é que fica claro que o valor superior para y é mais infinito e o valor inferior para y é menos infinito. Então, de fato, o retângulo, a região retangular para este exemplo, né, é uma faixa
né, infinita, de altura infinita. Esse é o retângulo para este caso. Então, estou apresentando a parte do desenho. O que mais a gente representava neste desenho? A gente representava neste desenho onde se encontra a condição inicial. A condição inicial é quando x igual a 0 e y igual a 2. Então, dá algum ponto por aqui. Aqui está x igual a 0, aí está y igual a 2. Tá? E agora vamos ao detalhe do que o teorema diz. O teorema, na verdade, se pronuncia sobre uma existência de uma única solução para este PBI antes de que a gente o resolva, né? Sem a gente ter que resolver. O teorema garante que este PBI possui uma solução única, mas não necessariamente no intervalo aberto menos π sobre 2 até π sobre 2, que é o que a gente gostaria. O teorema é mais modesto. Ele diz, olha, eu só posso garantir para você, né, que aqui em alguma vizinhança aqui, sem especificar o valor explícito do H que está aqui. Ele diz que existe um H aí positivo, tal que, né, esta banda daqui se encontra contido dentro da banda do original. Então o teorema só garante que aqui, ó, pode existir uma solução única. Só isso que eu garanti o teorema. O teorema nem ousa garantir que a solução continua sendo única aqui. Poderia se abrir aqui mais de uma possibilidade, aqui mais outra, né? Aqui e aqui. Então, neste caso, para esse primeiro exemplo, o teorema de existência e unicidade que a gente viu garante que existe uma solução única para o PBI só numa vizinhança. Fora dessa vizinhança, o teorema não se pronuncia, tá? Esse é o que diz o teorema. Por isso o teorema não é tão forte quanto a gente gostaria. A gente gostaria que ele se pronunciasse sobre a existência de uma única solução no intervalo completo. E de fato, quando a gente se deu o trabalho de resolver esse problema, a gente encontrou que possuía uma solução única no intervalo completo e vinha dada por 2 dividido por cosseno de x. Né? Mas a ideia de estar utilizando este teorema é que a gente não tenha que resolver o problema e ver o que o teorema nos garante antes da gente fazer o exercício matemático de resolver a DO, demandar a condição inicial, etc. Né? Então, pelo menos para o primeiro caso, então, o teorema só garante isso, que este PBI possui uma solução única, pelo menos numa vizinhança. Mas não se pronuncia do tamanho dessa vizinhança. Né? Tudo bem, isso para o primeiro caso. Vejamos agora como que fica a situação para o segundo exemplo. Aquele outro onde a gente viu que pelo menos existiam duas soluções. Vejamos o que teria dito esse teorema de existência e unicidade para aquele segundo exemplo. Exemplo 2. Naquele segundo exemplo, aqui a gente tinha a função y elevado a 2/5, né? E o intervalo onde a gente estava resolvendo o PBI é a reta real, ou seja, x vindo de menos infinito até mais infinito. X vindo de menos infinito até mais infinito. E a condição inicial desse exemplo era quando x igual a 0 e y igual a 0. Então vou repetir o procedimento. Vou escrever a função f de xy, vou escrever a expressão da derivada parcial de f com respeito a y e eu vou analisar onde as expressões que eu vou obter para este caso
são funções contínuas dentro do plano XY. Então, aqui. No primeiro caso, tá, a função é simplesmente y elevado a 2/5. Tá? Não aparece x. É um caso mais simples nesse sentido de que não aparece x. O fzinho, que em princípio poderia depender de x e de y, para este PBI só depende de y, foi dado por y elevado a 2/5. Bom, e na hora de calcular a derivada parcial dele com respeito a y é mais simples, né? É assim, simplesmente a derivada de cálculo 1. Neste exemplo, a derivada parcial com respeito a y e a derivada total ou a derivada ordinária coincidem. Que seria a derivada disto. Por aquela regra do tombo que vocês chamam, né? Isso vai dar 2/5 vezes y elevado a 2/5 menos 1, o qual dá menos 3/5. Vou ser enfático aqui, esta linha de baixo que eu escrevi para o caso anterior. Tá? Vou ser enfático para que fique mais claro ainda. Né? Esta segunda expressão é 2/5, né? E aqui tem y elevado a menos 3/5, um expoente que é negativo. Né? Que significa isso? Significa 1 dividido por y elevado a 3/5. Tá certo? Bom, então, antes de fazer este desenho aqui com o retângulo e tudo isso, a gente tem que analisar estas duas expressões, a expressão de fzinho e a expressão da derivada parcial de fzinho com respeito a y, que está aqui. E a gente tem que examinar em que região do plano XY estas são funções contínuas. Então aqui a gente apaga este desenho do caso anterior. E bom, vamos com o primeiro caso. Tá? Eu vou colocar aqui 1 e aqui vou colocar 2. Então, esta primeira função, que em geral deveria depender de x e de y, mas neste exemplo em particular só depende de y, onde ela é contínua? Ou se vocês quiserem, há algum ponto onde esta função não seja contínua? Então essa é uma pergunta de cálculo 1, né? Esta é uma função que só depende de y. É y elevado a 2/5, 0,4. Né? De cálculo 1 a gente sabe que uma função como essa é contínua para todo valor de y, incluindo y igual a 0, etc. Esta função é contínua para todo valor de y. Né? E como não aparece o x, né? Significa que também é contínua para todo x, quando x igual a 1, quando x igual a menos 1, quando x igual a mais 20, mais 30, menos 50, etc. Para todo valor de x na reta real e para todo y, esta função é contínua. Significa que esta função é contínua no plano xy completo. Tá? Então, f de xy igual a y elevado a 2/5 é contínua, né, no plano xy completo, R2. Isso é equivalente a escrever que menos infinito menor do que x menor do que mais infinito e também menos infinito menor do que y menor do que mais infinito. É equivalente, né? Dizer que é contínua em R2, o plano xy todo, ou esses dois intervalos, um para x e outro para y, vindo de menos infinito até mais infinito. Isso no que diz respeito à primeira função, que é fzinho. Com respeito à segunda função, aqui já aparece um detalhe. A derivada parcial dela vem dada por
2 quintos vezes 1 dividido por y elevado a 3 quintos. Então aqui a gente já vê um detalhe. Esta função que está aqui não está definida quando y for zero. Né? Se y for zero, fica 1 dividido por zero, isso dá infinito, então isso não está matematicamente definido. Então a gente já não pode afirmar que para todo y vindo de menos infinito até mais infinito, esta função será contínua. Não, isso não é verdade. Agora, suponhamos que a gente considera y positivo, já que não pode ser zero, suponhamos que a gente considera y estritamente positivo. Se y for estritamente positivo, de cálculo 1 a gente vê que esta função é contínua para todo y positivo. Pode ir até mais infinito, não há nenhum problema, esta função tende a zero quando y vai para mais infinito. O que não pode é chegar a assumir o valor y igual a zero, isso não pode. Tá? E analogamente, se eu considerar y negativo, estritamente negativo, né? Também esta função está definida para todo y negativo. Né? Mais uma vez, a restrição é que y não pode ser zero. E como esta função não depende de x, aí sim é para todo x vindo de menos infinito até mais infinito. Esta função está definida. A restrição está no y. Então, qual é a conclusão? Essa função aqui é contínua Então, tem duas sub-regiões. Né? A primeira é x vindo de menos infinito até mais infinito. Essa é a primeira região. Tá? Ainda não terminei de especificar a primeira região. O que eu falei para vocês, uma possibilidade é que, por exemplo, y seja negativo aqui. Vou colocar y menor do que zero. Vou chamar isso de região 1. Para esses valores de y negativos e para qualquer valor de x, nesta região acontece que esta segunda função é contínua. E a região 2 seria todo o valor de x da reta real, mas com y positivo. Região 2. Em cada uma destas regiões, esta segunda expressão é contínua. Como a primeira é contínua no plano xy completo, em particular, a primeira vai ser contínua em cada uma destas regiões aqui separadas. Porque já que é contínua no plano completo, em particular, é contínua em cada uma destas duas. Então, o que a gente tem que analisar agora é em que regiões do plano xy simultaneamente a primeira e a segunda das funções são contínuas. Em que regiões do plano xy completo as duas são contínuas. Né? E como a primeira região é o plano xy completo e a segunda é uma divisão em duas regiões, a conclusão é que as duas são simultaneamente contínuas nestas duas regiões aqui. Né? Então, escrevamos isso. Vou reescrever este exemplo, mas em tamanho menor aqui. De x igual a y elevado a 2 quintos, x vindo de menos infinito até mais infinito, y quando x igual a zero vale zero. Tá. Então, desta análise que eu fiz aqui, né, temos que conclusão.
f de xy e a derivada parcial de f de xy são contínuas separadamente nas regiões 1 e 2, que eu encontrei aqui. Essa é a parte importante que a gente tinha que analisar, porque a partir desta análise é que a gente constrói o gráfico indicando o retângulo, aquele retângulo do enunciado do teorema, né? Então agora eu vou representar estas duas regiões. Um gráfico. Vou reescrevê-las aqui embaixo porque preciso desse espaço, tá? Então, menos infinito menor do que x menor do que mais infinito, y menor do que zero. Essa é a primeira. E a segunda, vou escrever aqui menos infinito menor do que x menor do que mais infinito, e aqui y maior do que zero. Região 1, região 2. Aham. Muito bem, então vou representar essas regiões. Não é difícil, né? A primeira delas corresponde aos quadrantes 3 e 4. Então vou fazer aqui o desenho. Aqui, ó. X, y. Então, o x vem de menos infinito até mais infinito, tá? Então, é a reta real para x, mas o y é estritamente negativo, não pode ser zero, né? Então, o caso limite é quando y igual a zero. Vou colocar aqui, representar isso com esta reta y igual a zero, que é o eixo x, né? Tracejado, denotando que não inclui esta situação. E o y negativo significa que é valores para baixo. Então, o que está representado aí, como eu tinha dito, quadrantes 3 e 4, corresponde à região 1. Então, comparando com aquele retângulo que aparece no enunciado desse teorema de existência e unicidade, se trata deste retângulo que está aqui. Ó, a base superior é o eixo x, que não está incluído, né? A baixa inferior é aqui embaixo, em menos infinito, e a largura, digamos, dele também é infinito. Então não dá para ver quais são esses lados que são verticais do retângulo. Então aqui é menos infinito, é mais infinito, nem dá para ver, né, a base inferior desse retângulo. Está aqui menos infinito, é tudo isto para baixo. Esse seria o retângulo, neste caso aqui da primeira região. Vejamos qual seria o retângulo no caso da segunda região. A análise é muito similar, né? A diferença está em que, em vez de y ser negativo, agora y é positivo. Então, desta vez vão ser os quadrantes 1 e 2.
y. Também eu vou colocar tracejado o eixo x, que corresponde à reta y igual a 0. Né? Quando está tracejado, significa que não é incluída. Né? E desta vez, y maior do que 0. Significa que estamos aqui. Ó. Este é o segundo caso. 0, aí está 0. São os quadrantes 1 e 2. Então, esta é a região 2. Então, todo esse trabalho que eu fiz até agora, né, de analisar as funções f'zinho, aí estava f'zinho e a derivada parcial de f'zinho com respeito a y, que eu já obtive, de analisar onde eram contínuas as duas, foi para chegar nestes dois diagramas aqui, né, representando essas regiões, e só agora, né, que estou em condições de continuar com o teorema. Tenho que localizar o ponto da condição inicial, quando x igual a 0, y igual a 0, e o teorema vai me dizer, olha, se esse ponto da condição inicial estiver contido dentro dessas regiões, então é garantida a existência de uma solução única em algum intervalinho em torno dessa vizinhança. Isso é o que diz o teorema. Tá? Então, qual é a sutileza para este caso? Né? Que o ponto da condição inicial, 0, 0, quando eu representar ele, né, nos dois casos, corresponde à origem. Ali. Então, seja no primeiro caso, na região 1, ou também seja no segundo caso, na região 2, o ponto da condição inicial se encontra exatamente na fronteira. E a fronteira, que é y igual a 0, o eixo x, não está incluída nestas regiões. Isso significa que esse ponto da condição inicial não está dentro do retângulo. Não se encontra dentro do retângulo, se encontra fora, nos dois casos. Então significa que nem sequer são obedecidos os requisitos do teorema. O requisito do teorema era que a gente encontrasse essas regiões onde a função e a sua derivada fossem contínuas. Pronto, a gente fez essa parte. E o requisito era que o ponto da condição inicial do PVI, né, estivesse contido dentro. Isso acontecia no exemplo anterior, no exemplo 1. Estava dentro, né, do retângulo. Aqui não está dentro. Então, não são satisfeitos os requisitos do teorema de existência e unicidade. Então, significa que não é aplicável ao teorema. Não dá para aplicar esse teorema. E se não der para aplicar esse teorema, a gente não tem a menor ideia de se este PVI daqui vai possuir solução, ou se em caso que ele possuir solução, essa solução vai ser única ou não. O teorema não se pronuncia em absolutamente nada. Diz, olha, se vire você, porque com respeito aos ingredientes do teorema, eu não posso lhe garantir nada porque não são obedecidos esses requisitos básicos. Então, neste caso, não é aplicável o teorema. Né? Então, escrevam vocês no caderno de vocês que o motivo pelo qual não é aplicável ao teorema é porque o ponto da condição inicial não se encontra nestas regiões, no interior dessas regiões, que é parte do requisito. E a conclusão, então, é que não se pode aplicar o teorema, e se não se pode aplicar o teorema, a gente olhando para este enunciado, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Pode ser que este problema tenha solução, e em caso de ter solução, pode ser que seja única, mas poderia bem não ser única, né? E quando a gente viu com mais detalhezinho esse exercício, a gente encontrou pelo menos duas soluções, né? Uma que vinha dada por 3/5 x elevado a 5/3, e outra que era y igual a 0. Né? Eu não vou dar mais detalhes, mas você pode encontrar outras, mas eu não vou dar mais detalhes sobre isso.
né? Então, assim funcionou o teorema para este segundo caso. Não se pode pronunciar. No primeiro caso, no primeiro exemplo, o teorema se pronunciava que podia existir sim uma solução única, mas o teorema pelo menos só garantia que fosse na vizinhança daquele ponto x igual a 0 e y igual a 2. Só isso. Né? Nem se pronunciava se era única no intervalo como um todo, mas pelo menos algo dizia. Né? E a gente encontrou nesse exemplo, quando a gente resolveu esse exemplo, que de fato era algo. Então, muito bem, no que diz respeito a esse teorema de existência e unicidade, vai ter algum exercício, né? Não se encontra na lista número 1, isso está na lista número 2. Mas o exercício não é complicado, é para que vocês o apliquem, assim como eu apliquei nestes dois exemplos. Né? Vou dar uma parada aqui e eu continuo a aula.